Olá pessoal, bem-vindos à videoaula 4 do curso de Organização do Trabalho. Hoje nós vamos conversar sobre cargos e salários e avaliação de desempenho. Antes da gente começar propriamente, vamos pensar um pouco o que leva uma pessoa a se interessar, a trabalhar, a atuar numa organização. A pessoa normalmente busca um trabalho para ter, obviamente, um retorno material através de dinheiro ou através de outros benefícios, mas também busca uma atuação social, um reconhecimento social. Nós vimos nas videoaulas anteriores que um fator muito importante é a aprovação social no meio do trabalho. Quando se pensou lá no modelo clássico que as pessoas tinham uma atitude mecânica, através das experiências de Alton Miles, se constatou que as pessoas valorizam muito a aprovação do grupo. Isso é uma coisa que nós vamos levar em consideração nas considerações que faremos daqui para frente. Então, o que nós vamos ver? A estrutura de cargos e salários e avaliação de desempenho, primeiro, faz parte da organização, da estrutura organizacional da empresa. Constitui um sistema de recompensa que a organização propõe à pessoa, os benefícios que a pessoa vai ter por atuar naquela organização. Orienta o comportamento das pessoas. Como disse o físico israelense Goldratt, diga-me como me medes e te direi como me comporto. Vocês vão ver que essa citação aparece várias vezes nas próximas aulas. Por quê? Porque conforme a organização coloca suas metas, coloca o desempenho esperado, as pessoas vão agir adequadamente para ter uma boa avaliação. Se a organização diz que espera que as pessoas sejam criativas, as pessoas vão se esforçar para ser criativas. Se a organização diz e que espera que as pessoas apenas cumpram procedimentos, as pessoas vão apenas cumprir procedimentos, porque aquele que for contra essa regra vai ser mal avaliado e vai acabar saindo da organização. Uma coisa importante, reflete como a organização espera atingir seus objetivos. Então, como que a empresa pretende trabalhar? Ela pretende ter funcionários muito motivados, funcionários que cumpram os procedimentos, isso vai aparecer nessa estrutura também. Então, nós vamos falar do sistema de recompensas, falar de métricas, valores, comportamentos desejados, as compensações, que são as recompensas e o reconhecimento. Na abordagem clássica, nós temos a definição de cargo. Na abordagem clássica, como nós vimos nas aulas anteriores, a divisão do trabalho é muito bem feita, muito restrita. Define-se exatamente o que cada um faz, define-se exatamente quem é o subordinado, quem é o chefe, até onde a pessoa pode ir, com quem ela pode se comunicar. Isto funciona bem, funcionou durante um longo tempo. Acaba sendo frustrante para pessoas que querem se desenvolver, querem inovar, querem criar coisas a partir do que já existe. Mas dá bons resultados para estruturas que já estão consolidadas e que não buscam esse tipo de inovação. O cargo, o que é exatamente? O cargo define o que a pessoa faz, a quem ela se reporta, quem são seus subordinados e quem está no mesmo nível que ela. Define também o patamar de remuneração e benefícios. Na estrutura da abordagem clássica, duas pessoas que ocupam um certo cargo têm uma remuneração parecida. Nem sempre igual, por alguma particularidade, tempo de caso, coisa assim, mas são parecidas. Então, numa estrutura clássica, normalmente tem-se muitos níveis. Presidente, diretor, gerente, coordenador, supervisor, líder. Isto provoca uma certa organização, o que é positivo na administração, mas coloca muitos níveis, burocratiza as decisões, faz com que muitas informações tenham que subir e descer nessa estrutura, torna as decisões lentas. As organizações da estrutura clássica, mesmo dentro do ambiente, evoluíram, passaram a ter uma quantidade menor de níveis de posições. O que viabilizou isso, essa transição daqui para cá? Essa transição foi possibilitada, primeiro, pelo uso de informática, então a facilidade de se ter informações, de se transitar informações. Quando as informações transitavam em papel,
era muito difícil um diretor ter acesso a uma grande gama de informações. Hoje já é bem mais fácil. E uma outra coisa que facilitou também, a melhoria do nível dos operadores. Hoje os operadores são pessoas bem mais qualificadas do que no passado, são capazes de gerir uma grande quantidade de informações, quando no passado eles basicamente executavam o trabalho que tinha sido mandado. Esse tipo de melhoria, de evolução, fez com que reduzisse bastante o custo de operar as organizações. Houve uma eliminação de níveis, eliminação de postos, então reduziu-se os gastos com salário. Por outro lado, também modificou o trabalho do gerente, por exemplo. O gerente hoje tem que estar muito mais próximo do operador, conhecer muito melhor a fábrica do que era na estrutura anterior. Uma outra abordagem interessante da estrutura clássica que evoluiu era que se tinha originariamente uma grande gama de diretores e cada diretor tinha vários gerentes e cada gerente tinha vários coordenadores. Isso tornava a estrutura muito cara, muito pesada e muito fragmentada. Eu trabalhei numa empresa, por exemplo, que tinha um gerente de qualidade de fornecedor, um gerente de qualidade interna, um gerente de qualidade de sistema de qualidade, um gerente de qualidade para clientes. Hoje, geralmente, tem-se apenas um gerente de qualidade. Houve um enxugamento dessa estrutura. Vários gerentes foram consolidados em apenas uma função. Isso faz com que reduziu-se o número de gerentes, fez com que também os gerentes passassem a ter que dominar muito mais técnicas, então ampliou a gama de atuação do gerente. Isso envolveu alguns riscos. O risco, por exemplo, de sobrecarregar cada um dos profissionais. Então, o gerente que cuidava de um setor, de repente, passou a cuidar de 4. Isso, por um lado, é um risco, mas, por outro lado, fez com que as organizações se tornassem mais eficientes. Por quê? Porque quando os gerentes começaram a perceber, os gerentes e todos os profissionais, bem entendido, começaram a perceber que não dariam conta de todo aquele trabalho, fizeram uma eliminação das atividades que não eram necessárias e otimizou-se os processos que eram necessários e aumentou a produtividade das organizações. Então, sobre o modelo clássico, o que podemos falar? Ele incentiva o trabalho repetitivo, que para algumas pessoas é bom, para a grande maioria não, pois limita a criatividade e a ação das pessoas. Limita também os contatos entre pessoas. A gente lembra até que o Fayol previu aquelas pontes de Fayol, porque ele percebeu que esse modelo, em alguns momentos, torna muito complicada a comunicação de pessoas. E foi um modelo que, efetivamente, teve um grande sucesso. Qual a tendência atual? A tendência atual é que as empresas tenham pessoas e que esperem delas um trabalho, um desempenho, não necessariamente vinculado à função. Então, que dê liberdade para a pessoa criar e melhorar suas habilidades. Isso é um tanto quanto complicado. Para as empresas que se estruturam assim, com uma coisa mais flexível, não é tão complicado, porque a empresa já cria assim. Mas as empresas que estão estruturadas na abordagem clássica, fazer essa transição para essa nova abordagem, às vezes é um tanto complicado. A sugestão para vocês, gente, assistam esse filme Os Estagiários, da 20th Century Fox. Ele mostra, tem claro, toda aquela história de aquele romance de filme, todas aquelas situações, mas ele mostra o interessante mundo do Google, como o Google, a empresa Google, trabalha. Mostra um pouco dessa nova abordagem do trabalho. Quais as vantagens e desvantagens dessas tendências? Bom, a vantagem básica é as pessoas poderem usar suas melhores habilidades e sua criatividade. A vantagem também é que você consegue um uso bem intenso das pessoas em vários momentos, em várias situações. A desvantagem é que, às vezes, você perde um pouco o controle do que as pessoas estão fazendo e o que elas deveriam fazer. Vamos imaginar uma funcionária, por exemplo, que foi contratada numa empresa para cuidar do sistema de qualidade.
ela foi contratada por essa função, por esse cargo, só que depois de algumas semanas ou meses trabalhando, descobriram que ela tinha uma habilidade muito grande com informática. E justo essa empresa tinha feito um grande investimento num sistema de gestão que nunca funcionou. Gastaram lá milhões e o sistema simplesmente não funcionava, não dava resultado. E essa moça começa a trabalhar nesse sistema e depois de 3 ou 4 meses põe o sistema para funcionar. Então ajudou muito a empresa num grande investimento que tinha feito. Por outro lado, nesse meio tempo, teve uma auditoria relativa ao sistema de qualidade, relativa à ISO 9000, e o resultado foi péssimo. Pergunta-se, qual foi o desempenho dessa moça? Ela foi bem avaliada ou não? Bom, se for considerar o que ela fez, ela foi muito bem, deveria ser muito bem avaliada. Se for considerado para que ela foi contratada, ela foi mal, porque ela foi contratada para cuidar do sistema de qualidade e o sistema de qualidade em si piorou durante a gestão dela, porque ela estava se dedicando a outra atividade. Então, isso é uma coisa que a empresa, que a organização que vai fazer essa transição, precisa se preparar, porque pode acontecer de se perder, de repente, o contexto da coisa e, de repente, você ter uma pessoa que não faz bem sua tarefa porque está fazendo muito bem outras tarefas. A avaliação de desempenho. Primeira coisa importante, ter métricas claras e mensuráveis e indicadores adequados. As métricas. A gente vai ter, em relação às métricas, amplitude, senso crítico, orientação temporal, consequências, alinhamento e metas. A amplitude. Ela vai tratar dos aspectos financeiros e operacionais, ou seja, a métrica tem que retratar financeiro para a área de vendas, para a área comercial e coisas envolvem dinheiro. E operacional para a área de operação, mas tem que cuidar de números. Então, na área operacional, nós vamos falar de rejeição, nós vamos falar de número de acidentes, nós temos que ter coisas que indiquem o resultado efetivo que se conseguiu, que aquele funcionário, aquele setor conseguiu. O senso crítico, medir o que é importante. Então, você precisa analisar o que é importante e ter indicadores adequados para isso. Então, por exemplo, numa empresa que fabrica, talvez, turbinas para aviões, que custa cerca de $1 milhão cada uma, não é muito apropriado você ficar contando quantas arruelas foram perdidas durante o processo. Você tem que cuidar daquilo que impacta efetivamente no resultado. A orientação temporal. Não é conveniente você ficar trocando o indicador todo ano. Quer dizer, você tem um indicador, você deve mantê-lo durante vários períodos, pode ser anos, pode ser meses, mas você tem que mantê-lo ao longo do tempo, porque se você muda o indicador, você perde a referência. Então, você media o índice de rejeição de um certo item num ano. No ano seguinte, você passa a medir o atraso da entrega. E aí você não consegue dizer se você melhorou ou não, porque você está medindo coisas diferentes. As consequências. O indicador, as métricas, devem gerar o desempenho que se espera. Então, se você tem por exemplo, uma reunião para se gerar ideias para melhoria, para inovação, e você coloca no indicador que a pontualidade na participação dessa reunião vai ser controlada, você vai conseguir que as pessoas cheguem no horário da reunião, mas não necessariamente contribuam com a inovação que a empresa espera. Então, você precisa focar o seu indicador no resultado que você espera. As métricas não podem ter conflitos entre elas. Por exemplo, um setor de vendas coloca como meta aumentar 10% as vendas no próximo período e reduzir telefonemas, mensagens, gastos com deslocamento em 20%. Aí tem uma contradição, quer dizer, o pessoal de vendas, para vender, precisa fazer contato com o cliente, visitar cliente e telefonar. Se eles aumentam as vendas, se eles querem aumentar as vendas, eles vão ter que se movimentar mais. Se você coloca uma restrição, alguma dessas metas não vai funcionar, talvez as duas. E tem que ser desafiadoras, mas não impossíveis. Imagine, por exemplo, uma concessionária que vende veículos 0 km, se o gerente de vendas
coloca como desafio aumentar as vendas no próximo período em 10%, com certeza a equipe vai se empenhar e provavelmente vai atingir a meta. Agora, se ele coloca como meta para o próximo período multiplicar as vendas por 10 automóveis, um bem caro que não é fácil vender, a equipe já sabe que não vai conseguir, não vai nem começar a tentar. Então a meta, em vez de incentivar, de levar a um desempenho esperado, ela vai levar ao desânimo e ao desalento. As compensações, que são as recompensas e o reconhecimento. As compensações são ferramentas fundamentais para alinhar o comportamento do indivíduo e do grupo com as metas de organizações, o que nós já tínhamos falado antes. O objetivo das compensações normalmente são remunerar pelo tempo dedicado à organização, ou seja, você vai ficar aqui na nossa organização 8 horas por dia e vai receber um certo valor ao final do mês. Reconhecer e recompensar resultados. Então, a pessoa que teve um bom desempenho vai ser passado. Promover o melhor desempenho no futuro. Então, se você tiver um bom desempenho, você poderá ter um aumento, você poderá ter um benefício. E reter funcionários é uma estratégia que algumas empresas usam. Pagam um pouco a mais do mercado, do que a média do mercado, para atrair bons profissionais. Isso é uma estratégia que pode ou não ser usada. Qual a diferença de recompensa e reconhecimento, então? Recompensa é aquilo, faça o que se espera de você e você vai ter o seu salário no fim do mês. O reconhecimento é aquilo para o a mais. Você faz uma coisa bem feita, mais do que se esperava, você vai ter um reconhecimento. Uma coisa importante sobre os indicadores. Os indicadores, eles têm que ser, tem que se montar uma rede de indicadores para fazer a avaliação, de uma forma que eles demonstrem o que se quer realmente e que se tenha confiança neles. Por exemplo, indicadores de rejeição de peças numa fábrica. Você precisa ter certeza que está avaliando corretamente e que todos os dias, todos os relatórios vão ser preenchidos. Se você não tiver certeza desses indicadores, você pode concluir errado, porque alguns dias você recebe algumas informações, outros dias você não recebe, quando você totaliza tudo, você não chega a conclusão nenhuma. O salário é a recompensa normalmente. Normalmente, o salário ele é fixo ou variável, como nós vamos ver em seguida, mas ele segue uma série de legislações. Então, por exemplo, aqui no Brasil, além do salário mensal, nós temos o 13º, tem férias, tem uma série de coisas que são previstas na legislação. Provavelmente na Argentina, no Uruguai ou na França, esses valores serão diferentes, melhores ou piores, aí a gente poderia analisar e ver, mas são diferentes. Então, as empresas, nesse campo, elas podem trabalhar com o valor do salário, mas algumas coisas a mais que podem ser colocadas, mas não tem uma ampla possibilidade de variação. Então, temos que o salário pode ser fixo ou variável. No salário fixo, o funcionário percebe uma estabilidade na sua renda. É claro que a longo prazo, se ele não tiver um bom desempenho, ele pode perder essa renda, mas enquanto ele estiver na organização, ele vai ter essa remuneração. Para a empresa, é uma despesa constante, então, em momentos de crise, pode ser uma coisa pesada. E tem salários variáveis, em que a pessoa recebe em função do desempenho. Quando a pessoa tem um desempenho acima da média, ela recebe mais. Em épocas de crise, ela tem uma redução do seu salário, uma redução também das despesas para a empresa. Alguns setores de vendas, por exemplo, trabalham com uma combinação de fixo e variável. As partes mais operacionais normalmente trabalham apenas com a parte fixa. O salário, normalmente, é vinculado ao tempo que a pessoa dedica à organização. Então, se ela trabalha 8 horas, ela tem um salário, se ela trabalhar 6 horas, ela vai ter um salário menor. Muitas organizações dentro da abordagem clássica usam uma relação bem clara entre o cargo e o salário. Cargos mais elevados
vão ter um salário mais elevado. E, em muitas organizações, os cargos elevados, além de uma remuneração, acabam tendo incentivos para estudos, incentivos a viagens internacionais, muitas vezes um veículo da empresa, uma assistência médica melhor. Agora, nas abordagens mais novas, em empresas que trabalham com uma nova estrutura organizacional, a remuneração pode ser normalmente baseada nas habilidades, na contribuição que a pessoa faz e no seu desempenho. As habilidades, aquilo que ela sabe fazer e que ela vai aprendendo enquanto está na organização. A contribuição, o que ela realmente faz dentro da empresa, as realizações. O desempenho envolve como que a pessoa se relaciona, como que ela atua dentro da organização. Por exemplo, uma pessoa com grandes habilidades, que tem o potencial de fazer muito, pode ser péssima em trabalho em equipe e gere muito mais problemas do que soluções dentro das equipes, e ela acabaria tendo uma avaliação não muito adequada. Então, os desafios? Estabelecer critérios de avaliação objetivos. Isso é um problema, como a gente estava falando naquele caso inventado da funcionária que cuidava da qualidade e da informática. Como fazer uma avaliação dessa funcionária? Equilibrar compensações individuais e coletivas. Muitas vezes o desempenho de uma pessoa é função do desempenho de várias outras. E aí, como se reconhece o indivíduo dentro do grupo? Algumas empresas fazem um fatiamento das avaliações. Então, uma parte é o desempenho individual, uma parte é o desempenho da célula, uma parte é o desempenho do setor e o desempenho da pessoa individual vai sendo a somatória de tudo isso. Precisa se estabelecer métodos efetivos de controle. Então, se a gente pretende avaliar uma pessoa pelo desempenho que ela tem, como que se controla isso? Algumas coisas são mais fáceis que outras. Por exemplo, as vendas de um vendedor. A gente sabe exatamente o quanto ele vendeu. Mas e uma pessoa de uma área de segurança, por exemplo? Como é que a gente consegue avaliar o efetivo trabalho dele? Precisa se criar indicadores. E atender a diferentes expectativas. Então, também na hora de se definir um reconhecimento, a gente precisa sempre lembrar que tem pessoas que querem receber dinheiro e com esse dinheiro fazer o que querem. Outras pessoas preferem receber alguma coisa que lhe dê status, uma vaga mais interessante no estacionamento da companhia, por exemplo. Algumas pessoas avaliam positivamente. O reconhecimento tem várias dimensões: metas e resultados, valores e comportamento, realização e contribuição total. Dimensões, metas e resultados. A gente tem que avaliar os resultados mais importantes, quer dizer, de que forma que a pessoa melhor contribuiu para a organização. Valores e comportamentos. Os comportamentos esperados, o que a gente estava comentando há pouco, sobre trabalhar em equipe, saber trabalhar com pessoas de várias áreas. Realizações e esforços. Então, o que a pessoa trouxe de inovação, o que ela procurou aprender para colaborar com a organização. E a contribuição total, a participação geral da empresa. Juntando tudo, qual foi o resultado que essa pessoa trouxe para a organização? Algumas coisas importantes, como o reconhecimento varia com a cultura da empresa, a cultura do país. Existem países em que o presidente da empresa fazer uma visita à casa do funcionário é a maior glória que a pessoa pode ter, e esse é um reconhecimento insubstituível. Em outros países, as pessoas preferem receber bens materiais, dinheiro ou alguma outra coisa. Varia com os níveis hierárquico, cultural e econômico. Então, algumas pessoas podem gostar de receber certas coisas, certos bens, outros não, outros preferem em dinheiro por causa da sua situação cultural e econômica. E varia de empresa para empresa. Tem empresa que diz, não, nós damos algum benefício físico, uma televisão, uma coisa assim, mas dinheiro jamais. Outras empresas falam, não, nós damos dinheiro, porque aí a pessoa compra o que precisa, e às vezes o cara tem uma televisão, ganha outra, não serve para nada, e ele está precisando de uma geladeira. Então,
este era o que nós tínhamos para ver nesse tópico de cargos, salários. Obrigado pela atenção.